É com imensa alegria que a gente compartilha um pouco do que Deus tem falado conosco esses dias, amém? Queria que vocês, por favor, abrissem suas Bíblias em Marcos. Marcos, capítulo 16. Amém? Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, elas não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Feche seus olhos um breve instante. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, se revela aqui, Santo Espírito. Não tem por que estarmos aqui se você não estiver aqui. Espírito Santo de Deus, abra nossas mentes, abra nosso coração, que caia por terra agora toda seta do diabo, tudo aquilo que é para contrariar a sua palavra, tudo aquilo que é para não absorção da sua palavra, não absorção daquilo que você quer falar hoje. Espírito Santo de Deus, abra nossas mentes, nos dê entendimento. Nós queremos saber o que você tem para nos falar hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Para quem não me conhece, meu nome é Wellington. Acho que nem minha mãe me chama assim de Wellington. Todo mundo só me chama meu apelido, que é Tora. Mas fique à vontade, me chamar de Wellington, Tora, ou menino, tanto faz. Amém? Gente, o pastor pediu para a gente compartilhar um pouco sobre as aptidões do reino de Deus. Aí a gente começou a conversar, as aptidões, a gente entrou num denominador comum, que seria o quê? Seria o que nós temos como filhos de Deus, o que nós temos como integrantes desse reino, amém? Você consegue entender que, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem algumas características aqui, por exemplo, a violência, né, o chiado, fala chiado. Eu já virei catarinense já, eu já nem falo mais chiado. Mas uma determinada região, um determinado lugar, ele tem as suas características, amém? Todo mundo entende? Glória a Deus. Opa. Glória a Deus. E no reino de Deus não é diferente, gente. A gente às vezes tem uma limitação de entender o reino geográfico de Deus. O reino geográfico de Deus somos nós. Nós somos embaixadores de Deus. Nós não somos desse mundo, nós somos do reino de Deus. A gente tem uma certa dificuldade de assimilar isso, porque a gente não viveu o reino de Deus lá no céu, mas nós vivemos o reino de Deus aqui na terra, baseado no que nós vemos dos profetas, no que nós vemos de Jesus. Amém? Mas isso tem que ficar bem claro para a gente hoje. Nós fazemos parte do reino de Deus e a nossa cultura é do céu. Amém? Com a cultura do céu, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi sobre os sinais. Amém? Os sinais de Deus. A gente acabou de ler em Marcos 16:15, e eles falam: E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes quando beberem alguma coisa mortífera, e elas não lhe farão mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e as curarão. Eu tinha uma dificuldade de entender isso. Eu achava que eu podia orar por alguém para curar só se eu fosse um pastor, eu fosse, não, agora eu estou no nível espiritual que agora eu posso orar por cura. Não. A gente acabou de ler que quem crê e foi batizado, acompanha comigo no 16. Lá diz assim: quem crer e for batizado será salvo.
Aí no 17 ele fala: e estes sinais hão de seguir os que crerem. Você entende que é para todo mundo? Isso que a gente acabou de ler? Se você crê, você tem certeza da sua salvação? Você pode levantar a mão só para eu ter estou meio em dúvida aí hoje no nosso lado, né? Não? Se você tem certeza da sua salvação, esses sinais vão seguir. Então essa é uma primeira das coisas que a gente tem que entender como integrante do reino de Deus. Tudo que Deus dá para nós é baseado para a igreja dele, para o reino dele, nada para o nosso próprio deleite. É claro, primeiro ele faz a obra em nós, para depois nos usar. Amém? Mas é tudo para usar na obra dele. Então, quando a gente pregar, quando a gente falar, quando de repente passar alguém na rua e você sentindo o Espírito vontade de orar por cura, ora por cura, baseado na palavra de Deus. A gente costuma falar que nós somos pessoas de palavra, né? Pelo menos lá em casa, lá não vai falar isso, né? Não, se você deu sua palavra, você cumpre. Nem que você se arrepende, você se cumpre. Aí você pensa, se nós que somos falhos, se nós damos nossa palavra, nós cumprimos, imagina Deus, que a palavra dele é imutável, e ele não volta atrás da sua palavra. E a palavra dele nos garante que nós falaremos novas línguas, beberemos coisas nocivas e não sofreremos dano nenhum, que colocaremos a mão sobre os enfermos e nós os curaremos em nome de Jesus. Amém? Essa é uma primeira das coisas. Segundo ponto, gente, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Efésios. Eu vou tentar passar um pouco de algumas coisas que nós temos no reino de Deus e a gente acaba deixando de lado, ou por não saber, ou por não lembrar. Amém? Lá em Efésios 4. Essas são algumas aptidões de Deus para nós. Coisa que Deus deu para a gente usar nessa terra para a obra dele. Efésios 4, versículo 8. Efésios 4, versículo 8 fala assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro. Aqui ele está falando de Jesus. E deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. Jesus, quando ele subiu para o céu, ele levou quem estava cativo e deu dons aos homens. Aqui ele não fala ao Zezinho, não, ele fala aos homens, a todos os homens. Amém? Agora vamos lá em Mateus. Hoje a gente vai rodar a Bíblia. Eu não gosto de falar nada da minha cabeça, eu gosto sempre de ter uma base bíblica. Lá em Mateus, versículo 25, de repente, grande parte já conhece. É uma das parábolas, uma das mais conhecidas de Jesus. Mateus 25, versículo 14. Fala sobre a parábola dos talentos. Amém? Diz assim, pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Alguém sentiu uma semelhança aí do versículo de Efésios que a gente leu? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, os recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha aqui, estão outros 5 talentos que ganhei com eles.
21. O seu senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. 22. Chegando também que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha como eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. 24. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem muito duro, que colhe onde não planta e ajunta onde não espalha, e com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros que é meu. Tirai-lhe o talento e dai o que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Aos que não tiver, até o que lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essa é uma passagem bem conhecida, acredito que grande parte conhece. E eu coloquei alguns pontos aqui sobre essa parábola, baseado em tudo isso que a gente está falando hoje, sobre os dons e sinais que a gente recebe de Deus. Amém? Primeira semelhança. Jesus, em Efésios, Paulo fala que ele subiu aos céus e ele deu dons aos homens. E aqui o primeiro versículo ele fala: é como se fosse um homem que vai para uma fazenda mais longe e deixa seus bens com seus servos. É claramente Jesus falando o que iria acontecer. Amém? Gente, se eu falar muito rápido, fala assim: ó, parei que está muito rápido. Tá? Vamos lá. Versículo 27. Versículo 15. 25, 15. Diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Primeira coisa, Deus deu os talentos e os dons na parábola, né? Deus deu, esse Senhor deu o seu dinheiro de acordo com a sua capacidade. Deus, ele nos dá dons de acordo com a nossa capacidade. Eu sempre falo que Deus, ele não é um Deus louco e nem um Deus irresponsável. Se ele sabe que você não tem capacidade de algo, ele não vai colocar. Em 1 Coríntios 13, 10 fala que nenhuma tentação nos sobreveio que não fosse humana, e fiel a Deus para nos deixar não ser vencido naquela tentação. Não dá algo a mais que nos suporte. Se Deus sabe que você suporta 100 quilos, ele não vai colocar 101. Ele pode chegar até o último, colocar 100, que é o teu limite. Mas 101 ele não vai colocar, porque ele conhece o nosso coração e ele conhece o nosso limite. Amém? Então, primeira coisa, Deus, esse Senhor aqui nessa parábola, ele deu segundo a sua capacidade. Ou seja, Deus nos dá os dons segundo a nossa capacidade. E cabe a nós procurar esses dons e valorizar esses dons. E eu sempre li essa passagem e ele fala no 27, devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros. Ele fala isso para o servo que tinha guardado e escondido o seu talento, os seus dons ali. E ele fala, devias então ter confiado no banqueiro. O que é confiar aos banqueiros? É confiar o que é um banqueiro? Vamos lá, o talento aqui, ele fala sobre dinheiro. Um talento é aproximadamente 60 quilos, ou de ouro ou de prata. Então a gente está falando de grande quantidade de dinheiro aqui. Amém? E ele fala, deveis então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Os banqueiros são as pessoas que têm mais experiência. Confere? Todo mundo acredita nisso? Colocando no mundo espiritual, os banqueiros são os nossos líderes espirituais. São as pessoas que já têm experiência naquela área. Então, se você tem dificuldade de saber qual é o seu dom, o que Deus te chamou para fazer, consulte aos banqueiros, consulte aos líderes. Amém? Vamos lá. Todos nós temos dons, no mínimo um. A palavra de Deus nos garante isso. Vamos lá para 1 Coríntios.
1 Coríntios 12, versículo 8, diz assim: a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. No entanto, um é só o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, particularmente a cada um como quer. A gente acabou de ler 9 dons. Esses são os dons do Espírito. Amém? Eu vou falar devagar porque o assunto ele tem vários dons e a gente começa a enumerar e a gente acaba se perdendo. Mas eu vou tentar falar bem devagar para a gente poder entender. Fica mais fácil a compreensão. Vamos lá. Dons do Espírito. Existe o dom do Espírito, a gente acabou de ler. São 9 dons do Espírito, que são sabedoria, conhecimento, fé, cura, operações de milagre, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação. Tá, Wellington, para que esse dom do Espírito? Alguém sabe dizer? Os dons do Espírito, eles são para nos qualificar para o nosso chamado. Todo mundo fez aquele teste vocacional que os pastores fizeram aqui um tempo atrás? Quem fez ele? Não te chamou, por favor. Naquele teste vocacional, o que saiu? Profeta, evangelista, pastor, apóstolo e mestre. Amém? E esses outros são os dons ministeriais, que a gente vai ler mais à frente. O dom específico que você tem, que cada um tem um, como a gente leu na parábola dos talentos, cada um tem no mínimo um. Você tem os seus dons específicos, que é para você fazer aquilo que Deus te chamou. Os dons específicos, por exemplo, a combinação de repente você tem 2 dons, o dom da fé e o dom de curar. Esses dons vão te levar para o seu ministério, que de repente é do pastoreio. Amém? Então, todo mundo recebe no mínimo um dom. E eles vão nos ajudar a desenvolver a estrutura do reino, o governo do reino. 1 Coríntios 12, 28 diz assim, só vira a página aí para a gente. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Amém? Essa outra parte, ela fala sobre as operações de Deus. Nós temos um desses dons aqui, um dos 9. E esses um dos 9, ele vai nos levar a desenvolver o nosso ministério. E as operações de Deus. Ah, eu acho que eu não nasci para ser mestre, que eu não sei ensinar. Eu acho que eu não sou profeta. Eu acho que eu não sou... Alguma coisa você é, irmão. Alguma coisa você é. Deus é bem claro. No 27 ele fala, ora, vós sou o corpo de Cristo e individualmente mestre desse corpo. Vamos lá. Alguém tem 4 orelhas aí? Alguém tem 4 orelhas aí? De repente a orelha é um pouquinho grandinha, né? Mas vale por 2, né? Mas não, a gente tem 2 orelhas, um nariz, uma boca. E esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo também. É necessário que no corpo de Cristo tenha um mestre aqui na igreja. Tenha um mestre, tenha um evangelista, tenha um profeta. E todos juntos vamos fazer o corpo de Cristo. Senão vai ser um corpo deficiente. E Deus ele não quer um corpo deficiente. Amém? Muito legal esse ponto aqui, olha. No versículo 28, lá na parte B, ele fala: dons de curar, socorros, governos. Esse dom de socorro é você investir na obra. Tem gente que, eu acredito o seguinte, baseado na Bíblia, tudo que nós temos, as nossas características naturais, elas servem para o nosso chamado.
As nossas características naturais, elas servem para nosso ministério. Deus ele colocou no seu coração, de repente, uma revolta sobre alguma coisa, que aquilo dali é algo que você fica inconformado. Romanos 12:2 fala que não nos conformei com esse mundo. Deus ele coloca, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da minha esposa. Ó, minha esposa, que bonito falar isso. Eu sempre dou o exemplo da minha esposa. Ela tem um chamado com crianças. A gente teve, um tempo atrás, aquele triste episódio da menina que sofreu um abuso dos tios, enfim. Eu fiquei abalado, eu fiquei bem triste. Mas nela, ela chorou, ela chorava, de soluçar. E por que isso? Porque ela é mais sensível do que eu? Nessa área, sim. O dom específico, o chamado específico da vida dela é tratar com crianças. Deus chamou ela para isso. E aquilo dali gera no coração dela uma sensibilidade maior do que o meu. O meu são outros dons. O que cabe a gente? Antigamente eu perguntava ao meu líder, tá, cara, e aí? Beleza, me falou tudo isso daí, o que eu vou fazer? Não, gente, a gente tem que procurar. A gente está vivendo um tempo que nós estamos terceirizando o nosso relacionamento com Deus. Quem vai falar para você o que você é, o que você tem que deixar de fazer, como você tem que agir, é o próprio Espírito. De repente você já tem algo inclinado, de repente você já sabe. Ah, mas será que é isso? Será que é aquilo outro? Sim, é. Deus já colocou no teu coração. Ele nada é por acaso. Amém? Baseado nessa palavra, eu acredito que de repente Deus deu um dom de administrar coisas para você ajudar na obra. Você sabia que, estatisticamente, somente 5% da igreja vira pastores? É a mesma coisa um corpo que tem um monte de cabeça, uma anomalia. Então é necessário que tenha pessoas diferentes, com ministérios diferentes, com funções diferentes, para poder fazer um corpo de Cristo. Amém? Romanos 8. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 26, diz assim: Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Eu fui olhar o significado dessa palavra em grego, né? Romanos no Novo Testamento, a grande parte foi escrito em grego. E eu fui ver qual é o significado dessas palavras aqui, no sentido original. E esse ajudar, ele tem um termo em grego que significa, não vou falar, não sei grego, né, gente? Mas em grego, ele significa 3 coisas, esse ajudar, que é pegar junto algo. São 3 palavras, esse ajudar se transforma em 3 palavras que se tornam pegar junto algo. Basicamente é isso. Tá, como se pegar junto algo? É como se a gente fosse pegar esqueci o nome, o púlpito, né? Amém. Pegar esse púlpito, eu e o Rafa vamos pegar esse púlpito. Nós vamos pegar junto isso daqui. Amém? Esse ajudar é nesse sentido. Agora vamos tentar ler com essa visão. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda a pegar algo. E aqui ele está falando sobre os dons que Deus dá ao homem e o que nós temos diante de Deus. Ou seja, pegar junto algo, as nossas fraquezas, para a gente vencer as nossas fraquezas. Você faz a sua parte, a gente está pegando, eu e o Rafa estamos pegando isso aqui, e eu faço a minha parte, o Rafa faz a parte dele. Às vezes a gente tem mania de só querer fazer tudo sem Deus, ou deixar tudo na mão de Deus, mas a nossa vida é uma vida equilibrada. É você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. O diabo ele usa a mesma estratégia. Chegou momentos da minha vida que eu queria fazer tudo, mas eu parava um momento e falava assim, calma aí, mas não sou eu que faço essa parte do Espírito Santo. A gente cuidava de uma célula e eu ia atrás do menino e vamos lá, cara, isso, lá, e o Espírito Santo falou assim, não, calma, essa é a minha parte.
A sua parte é orar, é discipular, agora eu faço a minha parte. E a mesma coisa a respeito dos dons. A gente tem, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério, cada um tem a operação de Deus como agir. O que falta para a gente é desenvolver isso. No sábado, Deus deu uma palavra para a gente falando sobre aquela palavra de Elias, que ele estava na caverna e Elias viu o terremoto e Deus não estava no terremoto. Elias viu o fogo e Deus não estava no fogo. E Elias viu Deus numa brisa suave. Nós temos mania, eu falo nós porque eu falo de mim, principalmente, de achar que as coisas de Deus são algo completamente extraordinárias. São extraordinárias, mas também tem as coisas ordinárias, que são as coisas normais. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você tem um seu dom específico. Para você caminhar sobre isso, é diariamente. Se você já entende o seu chamado, diariamente, nas coisas simples. Uma vez a gente foi ministrar com a banda e a gente estava sentindo muito que Deus ia nos usar com cura, com dom de cura. E eu nunca tinha sido usado com isso. E naquele momento eu comecei, a gente foi para lá e eu senti muito uma dor, se não me lembro, na cabeça do lado esquerdo. Eu sentia muito forte, eu falava, mas cara, que dor. E, enfim, a gente chegou lá, a gente ministrou, inclusive foi até na igreja do pastor Adriano, lá em Laguna. Aí a gente chegou lá, a gente ministrou e a gente ministrou depois, no final, a palavra, e eu com aquela dor. E o Espírito falou para mim assim, bem forte no meu espírito, não é sua essa dor. E era para interceder por alguém que estava com essa dor. Então, as coisas de Deus, elas são simples. Elas são normais para a gente. Às vezes a gente acha que Deus vai chegar, um anjo vai chegar, toma filho, é isso. Né? Acho que de repente até se o anjo chegasse, a gente ia falar assim, mas será mesmo, Deus, que é isso? Amém, gente? O que eu quero falar para a gente hoje? Primeiro, nós temos a cultura de Deus, nós temos a cultura do céu. Amém? Nós somos participantes ativos do reino de Deus. Deus, Ele nos deu primeiro os sinais. Tudo o que a gente faz é para usar. Paulo fala que, se não me engano, eu esqueci para quem ele fala, se não me engano, para Coríntios. Ele fala que ele não chegou com palavras persuasivas, bonitas. Ele chegou com poder do Espírito. Deus tem nos chamado, Deus tem nos levantado para nós pregarmos a palavra e com a evidência de Deus. Amém? Não é simplesmente a gente falar, não, Deus, no reino de Deus é assim. O que aconteceu quando Deus chamou os seus discípulos e falou assim, vão de 2 em 2 e expulsem-nos no meu nome e curem no meu nome? Aconteceu isso. E eles caminharam pela palavra de Deus. O que falta para a gente é conhecer o que a gente tem direito. Quando a gente não conhece o que a gente tem direito, a gente vive uma vida, aí lá no final, quando chega lá no céu, aí, olha, você tem direito a isso. Caramba, cara, que vacilo. Nós temos direito a isso. Falar com ousadia, ministrar com ousadia. Os sinais vão seguir. É uma garantia de Deus. Amém? E ao mesmo modo, em Efésios 4:8, Deus fala aqui, Ele subiu aos céus e deu dons aos homens. O Espírito, ele designa a quem vai ser qual dom de acordo com o seu ministério. Então, irmãos, eu te incentivo, procure, chegue em casa hoje, no seu devocional diário e ore. Espírito Santo, o que você quer usar? Qual é o meu dom específico? O que você quer falar comigo? Como que você quer me usar? Um dos meus maiores medos é eu ser muito bem sucedido em algo que não era para eu fazer. Esse é meu maior medo. De repente, vamos supor, eu monto uma empresa grande na força do meu braço, mas não era aquilo que Deus me chamou para fazer. E a gente só vai ter essa sensibilidade, a gente só vai ter esse conhecimento quando a gente tem relacionamento com Deus e quando nós carregamos nossa parte e deixamos o Espírito Santo carregar a parte dele. Amém? Eu queria que vocês fechassem seus olhos
ficasse de pé em reverência ao Senhor, de olhos fechados,